Olá pessoal, meu nome é Rose e hoje estou aqui para mostrar o que faz a Monte Carlo ser a melhor opção em produtos automotivos. Vem comigo. Oi, eu sou a Natália e contamos com uma equipe dedicada para fornecer um atendimento personalizado, sendo nossa prioridade manter a parceria com nossos clientes. Meu nome é Vanessa, trabalhamos com marcas renomadas e produtos de alta qualidade, garantindo segurança e confiança aos nossos clientes. Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou responsável pela logística da Monte Carlo. Hoje contamos com um sistema de distribuição ágil, com entrega rápida e eficiente, que é fundamental no setor automotivo. Olá, sou o Rodrigo da Monte Carlo Distribuidora. Nos adaptamos às tendências do mercado automotivo, incorporando novos produtos e tecnologias para atender às demandas em constante evolução.